Shalom Adonai. Neste vídeo a gente vai fazer um review sobre o livro A História do Avivamento Azusa, escrito por Frank Bartleman. Nele, conta referente ao Avivamento Azusa, que foi um movimento cristão que ocorreu nos Estados Unidos no início do século XX e é considerado um dos mais importantes avivamentos da história moderna. Quer acompanhar mais sobre esse livro e um pouco mais sobre a história? Então vem com a gente. Meu nome é Rafael Cunha e você está no Discipulado Teológico. Para a gente entender e compreender a importância do Avivamento Azusa, é preciso conhecer o contexto histórico em que ele ocorreu. No início do século XX, os Estados Unidos passavam por uma grande transformação social e cultural, incluindo a urbanização e a imigração em massa de pessoas de diferentes países e culturas. Neste contexto, surgiram novas correntes religiosas, incluindo, na época chamado o pentecostalismo. Haviam os evangélicos, havia o movimento Holiness, mas também começou a se denominar os pentecostais, que pregava a experiência do batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons do Espírito Santo, como entre eles também o falar em línguas. É neste contexto que Frank Bartleman, um evangelista e escritor pentecostal, escreveu o livro, publicado originalmente em 1925. O livro narra uma história do avivamento que ocorreu na Rua Azusa, ou, para os mais próximos, Azusa Street, em Los Angeles, a partir de 1906, liderado pelo pastor William J. Seymour. O avivamento atraiu pessoas de diferentes raças, classes sociais e nacionalidades, o que era uma novidade para a época, e foi considerado um sinal da ação do Espírito Santo. O livro de Bartleman é uma narrativa detalhada das reuniões do avivamento, dos cultos, das manifestações do Espírito Santo e das histórias de transformação de vida que ocorreram durante esse período. Referente ao legado do Avivamento Azusa, ele teve um impacto duradouro na história do pentecostalismo e do movimento carismático em todo o mundo. A partir dele surgiram muitas igrejas pentecostais e carismáticas, que hoje são importantes na cena religiosa mundial. Além disso, o Avivamento Azusa também foi um marco importante na história da luta contra o racismo e a discriminação, uma vez que atraiu pessoas de diferentes raças e classes sociais, em um momento em que a segregação racial era a norma nos Estados Unidos. Outra coisa que a gente pode incluir aí, que a mulher que também não era muito utilizada em cargos eclesiásticos, ela começou a ocupar o seu lugar e ter lugar de fala também. Uma das curiosidades nesse livro é que tem um trecho ali na página 63 que comenta, um dos líderes ali era o pastor Smaller. Mesmo participando de todo o movimento, ele nunca recebeu o dom de línguas. O autor fala que o irmão Smaller era o Moisés moderno de Deus, escolhido para levar o povo até o Jordão, apesar de ele mesmo nunca tê-lo atravessado. Outra curiosidade foi que um dos líderes, o pastor Seymour, só recebeu o dom de línguas tempos depois da missão Azusa ter sido aberta. Bom, vamos ler também a parte posterior, da capa do livro, para a gente entender um pouquinho do que fala ele, Este autêntico relato do derramamento do Espírito Santo sobre Los Angeles em 1906 há de chocar nos dias atuais os movimentos pentecostais e carismáticos de todas as cores e procedências, por mostrar que todos nós deixamos o nosso primeiro amor quase na mesma medida em que os metodistas se apartaram do ardor flamejante de John Wesley. Além disso, todo cristão sério se maravilhará ao descobrir o que Deus realmente operou no início do século passado e como aquela tremenda obra do Espírito foi incompreendida e rejeitada por grande parte do cristianismo da época. Finalmente,
Este relato comovente deverá desafiar todo o povo de Deus a buscá-lo para a consumação daqueles propósitos de aperfeiçoar a Igreja de Cristo e preparar o mundo para a gloriosa volta de Jesus, que foram avançados de forma tão poderosa já há mais de 100 anos. O desafio diante da nossa geração é enorme e jamais seremos capazes de desempenhar o papel que Deus espera de nós se não vier o pleno derramamento do Espírito sobre toda a carne, prometida pelo profeta Joel e confirmada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Uma coisa que você lendo esse livro você vê bastante não é sobre o dom de línguas. O que você mais fica maravilhado aqui é a busca pela unidade da igreja. Ali na página 100, tá? Fala sobre a caminho da unidade. Tá no finzinho do livro isso daqui. E fala o seguinte: o Espírito está trabalhando para que haja união entre os crentes, para que haja apenas um corpo, e a oração de Cristo seja respondida, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia. A questão é Cristo, não alguma doutrina a seu respeito. O Evangelho proclama Cristo e o exalta, e não qualquer doutrina. Conhecer a Cristo é o alfa e o ômega da fé e práticas cristãs. A igreja, no princípio, era uma comunidade de irmãos dirigida por alguns irmãos, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. Mateus 23:8. Estamos completando o círculo da queda da igreja primitiva até a volta ao primeiro amor e unidade, ao único corpo de Cristo. É para esta igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, Efésios 5:27, que Cristo voltará. Aleluia. Concluindo, em resumo, o livro A História do Avivamento Azusa, de Frank Bartleman, é uma leitura essencial para quem deseja conhecer a história do pentecostalismo e do movimento carismático, bem como o legado do Avivamento Azusa na história religiosa e social dos Estados Unidos e do mundo. Caso você queira adquirir e realmente entender mais, ler, é um livro bem curtinho, tá? Tem por volta de 100 páginas e é dividido em apenas 3 capítulos, tá? Então, primeiro capítulo, o começo do avivamento. Segundo, o fogo cai em Azusa. Capítulo 3, ainda mais profundo. Se você quiser adquirir, os links vão estar aqui embaixo no vídeo. Se você quiser adquirir, os links vão estar aqui embaixo no vídeo. Eu espero que você tenha curtido, né? Tenha sido útil esse vídeo para ti. Se sim, né? Deixa o seu curtir, deixa uma mensagem pra gente, compartilha com o seu irmão esse vídeo, tá? E não esquece, realmente, deixa o seu like, seu dislike, interage com a gente, tá? E se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Até a próxima. Shalom Adonai, que Deus o abençoe e você tenha uma ótima semana.